Oi, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui ao vivo na nossa igreja para mais uma live de entrevista, né? Vamos ter mais informação para a nossa igreja, para a nossa comunidade nessa noite. Quero convidar você a compartilhar esse link com as outras pessoas, com os seus amigos, com outras pessoas que você sabe a quem que esse assunto vai interessar. E dinheiro e economia é um assunto que interessa todo mundo, né? Interessa muitas pessoas. Então compartilha aí com todo mundo, tá bom? Antes de apresentar aqui a nossa convidada da noite, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, nós vamos orar, porque tudo que crente faz acaba virando culto, né? E nós estamos na casa de Deus, apesar de ser um momento de entrevista, de conhecimento, de dividir conhecimento, é também um momento que nós queremos que o Senhor traga à luz a nossa ideia, traga à luz as nossas ideias, né? A nossa mente, para que tudo que a gente for falar aqui chegue claramente até você, para que você consiga entender de fato aquilo que a Nájila está transmitindo para a gente. Vamos orar então? Pai querido, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor é um Deus bom e nós te louvamos por isso, nós te agradecemos, porque muitas coisas boas o Senhor tem trazido para a nossa vida, Senhor, e nós te agradecemos por isso, Pai. Nessa hora, Deus, queremos pedir a Tua presença aqui conosco, queremos pedir que o Senhor abençoe a vida da Nájila, que o Senhor traga à mente dela tudo que ela sabe, tudo aquilo que ela estudou, e que ela consiga transmitir de forma clara, Senhor Deus, para as pessoas as informações que nós vamos passar nessa noite. Que as pessoas possam fazer um bom proveito, que todos nós possamos fazer um bom proveito daquilo que nós vamos aprender um pouco mais nessa noite. Obrigada, Senhor, por tudo. Esteja aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então quem está aqui comigo hoje é a Nájila. Nájila já é uma pessoa muito conhecida aqui da nossa igreja, filha do irmão Walter, irmão muito querido pela minha família, eu creio pela família de muitos aqui da nossa igreja também. A Nájila, ela está aqui hoje porque a Nájila é economista. E o nosso tema de hoje é justamente esse, né? Nós vamos falar sobre a economia nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. A Nájila é graduada em economia pela Universidade de São Paulo, que é a Exalc, a USP lá de Piracicaba. Ela foi estudante de Economia e Meio Ambiente na Universidade Western, na Austrália, onde ela terminou aí os estudos dela. Terminou não, porque a Nájila agora está fazendo MBA. A Nájila está fazendo MBA em Controladoria e Finanças e está quase terminando. Está aí no finalzinho, até uns 15 dias talvez já esteja aí formada. E atualmente ela trabalha como analista de negócios na empresa Deloitte, tendo atuado em projetos de auditoria interna e controles internos. Então, para quem não sabia do currículo da Nájila, a Nájila é tudo isso, tá? Então, já vai pensando aí o que você quer perguntar sobre finanças, sobre economia, porque a Nájila sabe tudo. Pode perguntar. Nájila, vou passar a palavra para você agora, para você fazer a sua introdução e explicar um pouco do que a gente vai conversar essa noite, para o pessoal já ir aí formulando as perguntas para mandar para você. Primeiramente, boa noite a todos. Eu quero agradecer vocês aqui da PIB, do fundo do meu coração. Eu fui membro aqui na igreja, né, por um tempo, então tenho muita consideração por vocês, por todos os irmãos, e quero dizer que é uma honra estar aqui hoje pela confiança que vocês tiveram. Eu me formei em 2017, então sou recém-formada, né? Já falou, sei tudo, mas o que eu não souber responder aqui, prometo que eu vou fazer a lição de casa para vocês. E aí, qual que é a nossa intenção de hoje, né? A gente quis trazer um pouquinho sobre o panorama da economia, ainda mais que com toda essa questão da Covid, né, e tantas mudanças que a gente teve nos últimos tempos. E aí, como a gente vai dividir a nossa conversa? Eu vou propor aqui para vocês, né? Mas aí, conforme se adequando. Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho a base da economia. Tem alguns jargões, algumas coisas que são um pouquinho discutidas de uma forma mais teórica, só que isso é importante para a gente poder entender aí algumas coisas que a gente vai falar. Então, primeiro eu vou falar dessas variáveis macroeconômicas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí, a gente também pensou aqui em alguns pontos para conversar, que é sobre o desemprego e a pandemia, que tem afetado, né, muitas pessoas. Eu mesma, depois que me formei, eu fiquei um ano procurando emprego, a gente nem estava na época da pandemia, mas já um cenário, né, um pouco de uma economia mais desacelerada. Depois a gente vai falar sobre fontes alternativas de renda, organização financeira e investimentos, que vai ser o nosso último tópico.
Para quem não sabe, a economia é uma ciência humana. As pessoas acham que o economista ele é o cara que sabe fazer conta de cabeça e etc. E, na verdade, não. Na economia, a gente estuda como os indivíduos eles se relacionam, como eles fazem comércio e como a gente faz a gestão de recursos, né? Esses recursos podem ser qualquer coisa. E aí a gente vai usar os números para poder dar base para essas questões. Então, primeiro, já para esclarecer esse ponto, e como é faculdade de economia, né, para quem quer, para quem sonha. Pelo menos onde eu cursei, a gente teve uma boa base, matemática, etc., mas a gente vê muito sobre contas públicas, sobre governo, sobre como o governo ele usa, né, essas PIB, inflação, taxa de juros, para poder fazer com que esse ambiente seja de desenvolvimento para a gente. Então, aí, para começar, né, como essas variáveis macroeconômicas afetam o nosso bolso. A primeira palavrinha chatinha aí que eu acho que a gente escuta bastante no jornal é PIB, né? O PIB, o que significa isso? Ele é o Produto Interno Bruto. E por que é importante saber o que é o PIB? Essa variável ela significa a quantidade de coisas que a sociedade produziu durante um ano. Então, quando a gente vê que eles estão falando que o PIB aumentou, isso é bom para a gente. Isso afeta a gente positivamente, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia assim que, poxa, mas eu sou padeiro, né? Não tem nada a ver, eu não vou afetar a economia. Afeta, porque se você é padeiro e a sua venda de pão diminui, o que acontece? Você vai deixar de consumir em outros lugares. E esses outros lugares também têm funcionários. E isso vira um ciclo. Então, quando o PIB cai, né, quando a gente escuta no jornal que o PIB está caindo, isso afeta nossas vidas também. E aí, mais para frente, eu vou falar também um pouquinho aí de como tá essa projeção para o futuro. Agora a gente está num cenário complicado desse ano com a Covid, porque muitas empresas fecharam, muitas empresas faliram, algumas pessoas ficaram com contrato de trabalho congelado, pode ser que seja o caso de alguém que esteja assistindo. Se for, não se preocupe, que a gente vai falar também um pouquinho sobre as suas finanças pessoais, a gente vai falar um pouquinho sobre fontes alternativas de renda. Mas, assim, é importante que você saiba que essa variável, né, o PIB, ele existe e que ele te afeta. E que você, principalmente, é quem vai afetar o crescimento ou não dele. Outro ponto importante também que a gente precisa conversar um pouquinho é sobre a taxa de juros, né, que a gente escuta. Taxa de juros, inflação. A taxa juros é assim, a gente pode tanto pagar juros quanto receber juros. Então, por exemplo, quando você faz uma dívida, você está pagando para alguém emprestar o dinheiro para você. Então, vamos supor que a Jaquinha tem R$100. E eu preciso de R$100 agora, que eu quero comprar uma bicicleta. Só que eu só vou ter R$100 daqui a um ano, mas eu quero agora. Vai emprestar para mim, porque eu quero uma bicicleta hoje. Não é justo que daqui a um ano, quando eu devolvo o dinheiro para a Jaquinha, ela receba uma parcela a mais. Por quê? Ao invés de consumir hoje, ela deixou para consumir só daqui a um período maior. Então, isso é os juros. Daqui a um ano, eu pago para a Jaque R$130. E ela ganha R$30. E eu perco. Então, significa que eu paguei juros e a Jaque recebeu. E essa é a diferença entre fazer uma dívida e investir. Quando você faz uma dívida, você paga juros. Quando você investe, você recebe. E aí, a gente sempre quer receber os juros, né? A gente prefere ganhar, né? Então, e aí, essas taxas de juros da economia tem um monte. Eu mesma não conheço todas. Tem juros do cartão de crédito, tem juros do cheque especial. Isso para as dívidas. Para o que a gente recebe de investimento, você vai receber. Só que para todas elas existe uma taxa básica na economia de juros que chama Selic. O que é essa Selic? A cada 45 dias o governo define essa Selic. E atualmente ela está em 2%. Ela já teve em 15, 18, altíssima. Então o que significa? Quando você vai fazer um empréstimo, normalmente se a Selic é baixa, as taxas de juros de empréstimo elas deveriam acompanhar a Selic, deveriam ser baixas. Mas, normalmente, não é isso que acontece. Porém, na teoria, é isso. E as taxas de juros que a gente vai receber de investimento também. Se a Selic é baixa, elas vão ser mais baixas. Então, o que fica, né? Se você quer comprar alguma coisa, se você tem já um dinheiro bom de entrada,
esse é o momento que você poderia negociar, por exemplo, taxa de financiamento imobiliário, de carro, chegar para o seu gerente e falar: a Selic está pequenininha, eu sei que a taxa que o governo está colocando é baixa, então, para eu pegar emprestado, você pode me cobrar um pouco menos, né? É uma coisa que dá para negociar. Quem tem dívidas, é o momento perfeito para você negociar suas dívidas. Porque a economia, do jeito que está desacelerada, para os bancos, para quem é a pessoa que é o seu credor, é muito interessante se você quiser, nesse momento, renegociar e aproveitar esse momento que a taxa Selic também está baixinha. Então, fica a dica. Por isso é importante também a gente saber o que é essa Selic e como o governo usa essa taxa, né? Quando ele quer frear a economia, ele aumenta muito essa taxa, porque vai ficar caro você pegar empréstimo. E quando ele quer estimular a economia, ele deixa essa taxinha pequena, porque aí você vai ficar mais barato para você pegar emprestado para consumir. Então, se tiver alguma dúvida em relação a essas coisas, pode mandar. Se estiver falando muito rápido, avisa pelo WhatsApp para a Jaque, porque eu sou uma pessoa que eu falo um pouquinho rápido, estou tentando me controlar. Já recebi esse feedback, Jaque. Outro ponto também que é importante, então, vamos lá, a gente já falou sobre o PIB, que é o total de... o valor monetário total que a economia produziu em um ano. Lembrando que é tudo uma projeção, né? Na economia a gente não tem números fixos e exatos para nada. Então, é uma projeção. Aquilo a gente usa para comparar. Mas, por exemplo, os informais, eles não entram na contabilização do PIB. Às vezes você está, de alguma forma, produzindo, mas você não vai entrar, né? Então, a gente já falou de PIB, a gente já falou de taxa de juros e como isso afeta a gente. E a principal taxa da economia é a Selic. E agora a gente vai falar um pouquinho da inflação. A inflação é bem polêmica também, né? Esse tempo agora está todo mundo falando do preço do arroz, que o preço do arroz está alto. E, assim... o preço do arroz ele não está alto por causa da inflação, porque, apesar de esse preço estar alto, a inflação ela está baixa, porque a definição de inflação é um aumento generalizado de preços de bens e serviços. Isso é um aumento de preço, significa que, quando a inflação aumenta, as coisas vão ficar mais caras. Generalizado significa que, se aumentar o preço de um produto só no mercado, ele não caracteriza um aumento de inflação. Pode ser um um choque de oferta e de demanda daquele produto. Pode ser que tenha pouco produto daquele. Se tiver pouco produto de alguma coisa, todo mundo vai querer e as pessoas vão estar dispostas a pagar mais caro por ele. Então, o que seria inflação? Você hoje faz um carrinho de compras na sua casa de R$100 para comprar todas aquelas coisas. Mês que vem, para comprar as mesmas coisas, você gasta 110. E o aumento está espalhado em todos os produtos. Isso é uma característica da inflação. Teve uma inflação de 10%. Mas um produto não caracteriza aumento de inflação. Vamos lá. Outro ponto também. A inflação ela varia conforme o consumo. Então, quando o consumo está muito alto, muito acelerado, os preços aumentam, né? Mas por que isso? Vamos imaginar que eu tenho uma loja e que eu vendo sorvete. Eu vendo meu sorvete a R$1. Se eu tenho 10 sorvetes para vender. Se todo mundo quiser comprar meu sorvete, se 50 pessoas quiserem comprar meu sorvete, eu vou falar assim, agora é R$2. Eu tenho 10 sorvetes. Aí 30 pessoas vão continuar querendo. Eu vou falar, ainda tem gente que aceita pagar mais caro. Eu vou vender a 4, 5, vou aumentando meu preço. E aí, isso não para um produto, mas todos os vendedores da economia fazendo isso. Então, quando o consumo aumenta, quando a demanda aumenta, esse índice de inflação vai aumentar também. E o contrário, a mesma coisa. Se as pessoas não quiserem meu sorvete a R$1, o que eu vou fazer? Vou vender 80 centavos, vou vender a 70, a 50, até chegar a um ponto em que as pessoas queiram comprar o meu produto. Então, isso é para a gente entender o mecanismo da inflação, como ela funciona. Bom, um ponto importante também é que a gente vê muito falando de dívida pública, dívida do governo. Tem uma lei que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa lei define que o governo ele não pode gastar mais do que ele arrecada. Por quê? Como eu falei para vocês, a inflação ela é estimulada pelo consumo. E esse consumo também é do governo. Então, quando o governo consome muito, ele gasta muito dinheiro das pessoas,
que ele tem que fazer para poder dar esses benefícios para a gente? Ele aumenta imposto e a gente acaba sendo prejudicado. E aí esse consumo do governo ele também vai fazer esse mecanismo de aumentar a inflação pelo consumo. Então, por isso que a gente sempre vê no jornal falando porque tem que ter reforma dos gastos, teto de gastos. Por quê? Quando o governo aumenta muito pela literatura econômica, a gente tem evidência suficiente para saber que isso vai aumentar a inflação. Então, às vezes, um benefício que a gente vai ter agora, hoje, no curto prazo, no futuro, a gente vai... caro. E aí entra algumas polêmicas também, né? Nossa, mas então o governo não tem que ajudar as pessoas, a gente paga tanto imposto, né? E principalmente nesse momento de crise, agora que a gente está vendo algumas ações específicas. A minha opinião é essa, e daí com certeza vai ter pessoas que não concordam, né? Mas quando o governo ele age de uma forma específica, quando existem problemas, é uma situação. Outra é se isso vira uma bola de neve, vira uma coisa normal para o governo gastar mais do que ele deveria. Parece que vai ser bom agora, mas a gente vai passar 5, 10, 15 anos depois com uma economia freada, difícil de desenvolver, com PIB baixo, e nós mesmos vamos ter que pagar esse custo através de aumento de imposto e inflação alta. Então, quando a gente chegar no mercado, a gente vai precisar de mais dinheiro para poder comprar a nossa cesta de alimentos. E olha que coisa, né? Parece que não tem nada a ver com a nossa vida, o que eles estão fazendo, né? Lá em Brasília, o que eles estão fazendo em todas as esferas. Mas a economia ela é feita por indivíduos. Então, dependendo do nosso comportamento e o comportamento dos indivíduos que regem o nosso país, a gente acaba sendo afetado no nosso bolso, né? E aí, positivo e negativo depende para quem, né? Vamos ver. Aí, sobre inflação, também tem um monte de índice. O mais conhecido é o IPCA. Normalmente, também, quando a gente vai fazer aluguel ou a gente vai firmar algum contrato, esse contrato é corrigido pelo IPCA, então os preços eles aumentam de acordo com a inflação. Então, a gente falou de PIB, já falamos de juros, já falamos de inflação, e agora a gente vai falar de câmbio. Ao primeiro momento parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas não é. A taxa de câmbio, ela é o quê? É o preço da moeda estrangeira. Então, a gente vê no jornal, o dólar está R$5. Nossa, o dólar está R$4. E isso também afeta a nossa vida, né? Eu vi dia 23 que o dólar estava a 5,55. Aí, e o que significa isso? Para você comprar $1 norte-americano, você tem que gastar R$5,55. Então, a nossa moeda está bem desvalorizada. E como isso afeta, né? Por exemplo, se você for uma pessoa que você tem uma empresa que exporta produtos, ou se você trabalha para uma empresa que exporta produtos, quando o dólar aumenta, é muito bom para essa pessoa. Porque, vamos supor, eu exporto a $1 alguma coisa. Se o dólar a taxa de câmbio tiver R$3, eu recebo R$3. Se a taxa de câmbio tiver 5, eu recebo a R$5, porque o meu preço é $1. O meu preço é dado em dólar. Então, quando eu exporto, conforme o dólar aumenta, eu vou ganhando mais. Por isso que atualmente, com esse dólar alto, tem alguns setores da economia que eles estão sendo beneficiados nesse aspecto, né? Nós, né, que não temos empresa que exporta nem nada. Quando eu quero comprar algum produto, muita coisa que a gente compra a gente não sabe, mas vem de fora. E muita matéria-prima também das coisas que a gente usa vem de fora. Significa que o que antes de $1 a gente pagava R$3, agora a gente está pagando 5. Então, tudo que está entrando na nossa economia, o que está acontecendo? O custo para a gente está ficando muito alto. Então, isso acaba afetando a gente como indivíduo. Esse aumento do valor do dólar, ele afeta mais a gente. E para a economia como um todo, o aumento do dólar também ele acaba sendo prejudicial porque ele aumenta custos das empresas que importam produtos, que na maioria das vezes são a grande parte das empresas. Elas precisam de produtos comprados no exterior para poder fazer a produção delas aumentar. Então, assim, de variáveis macroeconômicas, as básicas, que é PIB, a gente entender um pouquinho como elas funcionam e como elas nos afetam, né? E aí uma coisa também muito importante para a gente pensar nesse momento é que na economia existem ciclos econômicos.
E o que são esses ciclos, né? Se eu pudesse desenhar um gráfico, eu ia falar para você pensar isso daqui, ó, numa montanha e num vale. Significa que a economia, essas variáveis, elas vão subir positivamente, né? Então, tipo, o PIB vai aumentar, a produção da indústria vai aumentar, mais pessoas vão ter emprego, vai acontecer isso. Vai chegar um momento a economia passar por fases que ela vai muito bem e depois ela vai muito mal. E esses ciclos, eles duram, de acordo com a teoria, né, de 1 a 12 anos. Então, por que é importante saber disso? Às vezes, a gente está num ciclo econômico muito bom, está todo mundo bem, está aumentando, a inflação está baixa, o juros está controlado. Porém, o que a gente tem que saber? Algum momento vai ficar ruim. Algum momento a economia vai começar a cair, porque é normal, isso acontece. A partir do momento que você começou a estudar economia, as pessoas começaram a perceber essas variações. Então, o que a gente precisa fazer? Se você está num momento de bonança, você precisa reservar. Nós que somos cristãos, por exemplo, a gente conhece bem a história de José do Egito. 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. É o primeiro ciclo econômico que a gente conhece da história, né? Então, o que é uma coisa muito clara. Se você está num período da sua vida que você está indo muito bem, gente, lazer, coisas supérfluas, a gente precisa ter dinheiro para gastar essas coisas, né? Porque a gente precisa ter momentos bons. Porém, a gente precisa aproveitar esses momentos que a economia está indo bem para reservar, porque a gente sabe que vão ter momentos que a economia as coisas vão desacelerar e você vai precisar ter uma reserva. E, por outro lado, também, agora a gente está vivendo um momento economicamente bem complicado para o nosso país. Mas saber da teoria do ciclo econômico faz a gente saber o quê? Ter esperança que isso vai melhorar. Porque a gente sabe que é normal. Na nossa vida, a gente passa por ciclos, por fases. Nem sempre a gente está bem. Mas vai ter algum momento que isso daí vai melhorar e que o PIB vai começar a crescer, que a inflação ela vai começar a ser controlada, que a taxa de emprego vai começar a aumentar, que a produção da indústria vai retomar e vai começar a aumentar. Então, todas essas coisas elas são muito relacionadas. E também é muito importante, como eu falei no começo, ressaltar que não é uma questão exata. Então, às vezes a gente vê lá uma projeção de PIB de X%. Não necessariamente vai acontecer aquilo, mas a gente sabe que há uma tendência de aumento. E aí, sobre os cenários econômicos, né, que foi me proposto. Eu não vou falar de vários cenários. Eu vou falar só de um cenário, que é o cenário que ele foi desenhado pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e eles liberam um boletim que se chama Boletim Focus. Então, para você que gosta de economia e que tem interesse de saber como elas vão se comportar, fica aí a dica para você poder acompanhar o Boletim Focus. E eu peguei o último Boletim Focus que foi liberado, e aí vou falar para vocês um pouquinho de como estão as variáveis agora e de como elas vão se comportar. Eu peguei, então, essas informações, e daí a inflação atualmente está em 1,94, e a tendência é que até 2023 ela chega a 3,25. E, assim, esses números, se acontecer qualquer coisa na economia, eles podem ser afetados. Do começo do ano para agora, as projeções elas mudaram totalmente, porque ninguém sabia que ia ter uma pandemia de Covid, que ia mudar toda a nossa forma de trabalho, que muitas pessoas iam ficar desempregadas. Então, assim, a tendência é que nos próximos anos essa inflação ela aumente um pouco, mas comparado ao histórico da inflação que a gente já sofreu no nosso país, ela ainda vai estar muito controlada. O crescimento do PIB desse ano é de menos 5%. Então, o que isso mostra? Que esse ano a gente teve uma produção menor do que a produção do ano passado. E isso daí é uma coisa que claramente iria acontecer por causa da situação que a gente teve da pandemia. Porém, como eu falei para vocês dos ciclos econômicos, esse Boletim Focus ele fala que no próximo ano o PIB vai aumentar para 3,5% e depois vai aumentar para 2,5%. Então, ele vai aumentar bastante, depois um pouquinho menos, mas vai continuar aumentando. Então, assim, se você está numa situação complicada, olha para os números. O próprio governo ele está colocando que a projeção dele é que já para o próximo ano as coisas vão melhorar em comparação ao que vai acontecer nesse ano. Isso também acontece porque tem uma coisa na economia que a gente chama de capacidade ociosa.
E atualmente essa capacidade ociosa está alta. O que é isso? Tem muita fábrica fechada, tem muita gente desempregada. Então, a hora que isso retomar, a hora que a gente conseguir retomar por causa da pandemia, a gente tem um potencial muito grande, né? Bom, a taxa de câmbio está em 5,25 aqui nessa data desse boletim que eu peguei, e a previsão é que ela fique a R$5, então também é uma taxa um pouco alta. Então, como eu já falei, as coisas que a gente importa, elas vão estar um pouco mais caras do que a gente acostuma. A meta da Selic, que é a taxa de juros, esse ano vai ser de 2%, que é a taxa mais baixa da história. Então, como eu falei, se você tem dívidas, essa melhora da economia, essa taxa de juros, ela vai acompanhar. Porém, também a gente vai ter melhoras em outros pontos, né? Outro ponto também é a produção da indústria, que esse ano vai ter uma queda de quase 7%. Então, principalmente quem trabalha na indústria deve ter percebido. Teve momentos que as indústrias elas fecharam completamente as portas por causa do Covid, não teve produção nenhuma de nada, e isso afetou muito a nossa economia. Porém, para o próximo ano, tem uma projeção que essa produção da indústria vai aumentar em 5,5% e depois vai aumentar em 2,5% nos próximos anos. E mais para frente do que isso, a gente também não tem muita coisa. Nájila, desculpa te interromper. Para situar o pessoal, que às vezes vem uma pancada de informação, a gente fez oi, né? Para a gente é muita coisa. Falando de taxa Selic, por exemplo, você falou que ela está a 2% agora. Então, é um bom momento para quem tem dívidas se programar para começar a pagar. Se programar, não. Pagar essas dívidas nesse momento. Uhum. E para quem investe? Para quem guarda dinheiro, para quem investe? Qual que é a melhor forma de investir, você acha? Uhum. Então, para quem investe, o investidor brasileiro ele estava muito acostumado com a Selic muito alta. Então, quando você investia na poupança, você conseguia um retorno bem mais alto. Porém, agora a Selic está baixinha. E daí a gente vai conversar um pouco sobre investimentos de renda fixa e renda variável. Na renda fixa, que são os que estão atrelados à Selic, você vai receber bem menos. Então, a renda fixa ela é voltada para você colocar a reserva de emergência. O que é isso? É aquele dinheiro que você vai usar para uma emergência. Mas, então, o que a gente precisa? A partir de agora, a gente precisa se educar e precisa aprender. E eu falo a gente porque eu sou economista e eu não sou especialista em investimentos. Então, eu também preciso aprender. A gente precisa aprender a entrar no mercado de ações e na renda variável. Porque lá no mercado de ações, nessa renda variável, vai ser onde a gente vai conseguir um retorno bem maior do que esses 2% da Selic. Falando nessa parte de poupar, de investir, né? Nesse momento que a gente está de pandemia, eu creio que muita gente se despertou para isso. Porque na hora que o dinheiro acabou, ficou, e agora? Com o que eu vou viver? O que eu vou fazer? Pessoas que não esperavam que iam perder o emprego acabaram perdendo, né? Então, eu quero te perguntar é o seguinte. Você acha que esse momento também de investir? Porque, às vezes, as pessoas pensam assim. Eu ganho um salário mínimo por mês. E eu tenho que pagar aluguel, eu tenho criança na escola, eu tenho não sei o quê. Você acha que pessoas que ganham muito pouco são capazes de investir? Isso aí também é uma coisa que, sim, independente do valor do seu salário. Você precisa pensar em reservar um dinheiro, ter uma reserva de emergência e depois disso começar a investir, sim. Só que aí, né, Jaque, é um pouco injusto, por exemplo, você falar, mas a pessoa que ganha um salário mínimo se vira e investe, né? Não é assim que funciona, porque a gente sabe que o custo de vida de um salário mínimo muitas vezes não vai cobrir tudo que a pessoa tem. Então, por isso que a gente precisa, antes da gente dar o passo do investimento, a gente tem que dar um passo antes, que é o da organização financeira. E aí, o que acontece na organização financeira? Você precisa pegar tudo o que você recebe de dinheiro. Pode ser o seu salário, mas às vezes tem uma pensão, tem algum outro tipo de benefício, benefício do governo que você recebe, e você vai precisar somar tudo aquilo. Pega todos os seus custos. Eu acho importante pegar os custos reais, porque às vezes a gente fala assim, mas eu saio só uma vez por mês para ir no shopping, eu só gasto R$100. Mas se você pegar para somar, você vai ver que vai dar mais do que isso. Então, o que você vai precisar fazer? Pega os seus gastos do mês anterior e soma tudo. Só que aí é onde está o segredo, que ninguém te conta. Você precisa primeiro somar os seus custos fixos. Então, aluguel, energia,
água, alimentação, medicamento, coisas que não tem como você alterar. Não adianta você querer economizar na energia, porque a sua energia vai ser cortada se você fizer isso. Então, você precisa somar. O que é o meu gasto fixo? Por mês, é R$ 1.200. E o meu salário é 900. Então, surge um ponto gigantesco, né? Um alerta vermelho. Você tem duas opções: cortar os gastos, que você não tem essa opção, porque são os gastos fixos, ou você pode aumentar a sua renda. E aí é que a gente entra no pensamento de fontes alternativas de renda, de você fazer alguma coisa que você goste e vender aquilo para poder complementar. Ou cortar, né? E aí, para você cortar gastos, seria da parte das despesas variáveis. Então, quando você fez a soma, você viu que você gasta R$ 200 com shopping, R$ 150 com alguma outra coisa. Esses gastos é importante, a gente precisa ter lazer, mas você coloca uma meta. Por exemplo, eu tenho uma meta para mim, eu vou gastar X reais com o meu lazer. A hora que eu bater esse valor, se eu bater esse valor dia 5 de setembro, eu vou ficar até o outro mês sem poder gastar com lazer, mas eu vou gastar com o meu lazerzinho. Mas você precisa ter essa meta. E aí, o que acontece? Você vai conseguir controlar tudo o que você consegue gastar. Falando desse controle, você falou agora há pouco sobre os benefícios do governo. Tem gente aí que está recebendo o auxílio emergencial, tem gente recebendo o benefício emergencial, que são duas coisas diferentes, que eu aprendi porque eu vivi na pele, eu acabei aprendendo isso, que tem o auxílio e o benefício, que são coisas distintas. O que você acha dessas pessoas que estão dependendo totalmente desse dinheiro agora? O que você acha, o impacto que isso vai ter no futuro? Porque eu acredito assim, que é uma fonte, me corrija se eu estiver errado, é uma fonte que pode secar. Porque está saindo de um lugar e uma hora, e assim, a gente não vê que está entrando de volta, não sei. Pode ser que, a gente sabe que entra, né? Mas para vir para a gente de volta talvez seja mais difícil. O que você acha que, como vai ser esse impacto para a gente mesmo, para a sociedade? Uma coisa que é muito interessante é que, assim, na questão de economia, de quantidade de dinheiro que você vai receber, por mais que você seja CLT, a gente nunca tem certeza de nada, né? Porque às vezes a gente acha que o arriscado é aquele cara que é empreendedor, que ele não sabe qual vai ser o salário dele no fim do mês. Porém, a pessoa que trabalha com CLT também, a qualquer momento, a gente pode ser mandado embora. Então, o que é a questão? Independente, e principalmente se você está vivendo a sua renda dependendo 100% de um benefício do governo, aí é mais sugestão, né? Você conseguir poupar o máximo que você conseguir, fazer essa reserva de emergência. Essa reserva de emergência, ela é assim: você precisa ver o quanto você gasta por mês com as suas contas fixas. Vamos supor que é R$ 2.000. E você precisa ter de 3 a 6 meses disso. Então, se você tem R$ 2.000 fixos de conta, você precisa ter na sua conta bancária pelo menos R$ 6.000. Nossa, é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas isso, imagina, se você ficar desempregado, você vai ter um período de 3 meses que você vai ter certeza que você consegue pagar suas contas. Então, se você está vivendo dessa reserva, desse dinheiro que está vindo do governo de benefício, tente construir isso. Claro que, né, a gente sabe que não é fácil construir isso, mas pelo tempo que você conseguir, você tenta. E a outra alternativa seria a fontes alternativas de renda. E aí eu vou deixar aqui, assim, uma dica mesmo, porque se você é pequenininho e você está começando agora a explorar um novo mercado, a intenção não é que você pegue, tipo, eu recebi R$ 1.000 de um bônus aí, e eu vou pegar esses R$ 1.000 que é tudo que eu tenho, e vou tentar criar um negócio novo. Porque se não der certo, você tem um prejuízo de R$ 1.000. Então, o que é a dica? Começa pequeno, não tenha vergonha de começar pequeno, não tem problema nenhum, todo mundo começa do zero. Pega pouco dinheiro que você tenha, pega 50, R$ 100. Vamos supor uma pessoa que faça bolos. Você pega esses R$ 100, compra de ingredientes e vai fazer aí o seu produto. Vamos supor que você tem um lucro de R$ 300. Não é para pegar os R$ 300 e queimar. Pega os seus R$ 100 de volta. Primeiro você faz o dinheiro que você investiu. Pega de volta, que você sabe que você não vai ficar no prejuízo. A partir disso, você vai reinvestindo o que você vai ganhando para você poder aumentando o seu negócio. Dentro disso, tem muita gente agora, nessa época de pandemia, a internet fortaleceu assim de uma forma significativa. Tanto que nós estamos fazendo uma live.
Talvez em outro tempo a gente faria isso presencial, né? Hoje em dia a gente faz em live. E está tendo muita promessa de curso online. Né? A gente estava até falando um pouco disso antes da gente começar. Tem vários tipos de curso online para várias áreas de atuação, muitas coisas desse tipo. Você acha que esse momento de pandemia, às vezes, quem sabe, de desemprego para alguém, é um bom momento para começar um curso online? E como que faz para a gente diferenciar as promessas? Porque tem muita gente aí que se mete a coach, né, e promete muitas coisas. E tem gente que realmente é profissional, que tem, de fato, currículo, que tem conhecimento para estar dando aquele curso. Como você acha que a gente consegue diferenciar isso? E se é um bom momento para fazer curso online? Assim, tudo que a gente for gastar, eu entendo que você precisa se planejar no seu orçamento. E a educação, ele é um investimento em você mesmo. Porque às vezes a gente só pensa no investimento do nosso dinheiro, mas e no meu investimento próprio, né? Então, às vezes, você vai fazer um curso que vai te possibilitar dobrar o seu salário, triplicar o seu salário. Promessas. Se a pessoa chegar para você e falar assim, você vai fazer esse curso, o seu salário vai dobrar, você já cai fora, porque promessa de ganhos fácil e rápido, a gente já sabe que não existe. Tudo vem com paciência, persistência e trabalho. Mas se você colocou lá no seu planejamento que você vai gastar 10% da sua renda com educação, eu acho que independente do momento ser ruim ou bom na economia, sim, faça o curso. E até já que, como a gente está num momento muito ruim, você fazendo o curso agora, pode ser que seja um momento que as pessoas estejam pensando, eu não vou fazer curso porque a economia está ruim. Você já está saindo na frente de quem está pensando assim. Então, quando a economia retomar, você vai estar preparado para atuar naquela área que você gosta. Se for um MBA, alguma coisa assim, procure uma empresa que seja certificada pelo MEC, se a sua intenção for ter um curso superior ou uma pós. Agora, existem muitos cursos técnicos, cursos livres, que têm uma carga horária menor, não necessariamente certificado pelo MEC, mas vai te dar muito conhecimento para você poder atuar. E aí, no caso desses cursos, você precisa ver bem se você confia na instituição que você está indo. E também, hoje em dia, o site do Sebrae, da FGV e do Bradesco tem ótimos cursos que são gratuitos. Então, o que eu indicaria? Eu gosto de uma área de controladoria. Primeiro, faz um curso gratuito, vê se você gosta, e depois você investe num curso pago. Pode acontecer, às vezes, de você ver um título e pensar, nossa, eu vou gostar muito de fazer isso. Mas aí a pessoa começa a estudar, vê que às vezes não é exatamente aquilo que ela imaginou, né? Por isso que é interessante essa ideia. Faça um gratuito primeiro, para ver se é a sua pegada mesmo, se é isso que você quer fazer, e depois investir nisso. Agora há pouco a gente estava falando sobre começar pequeno, né? Você falou sobre começar pequeno, que às vezes a pessoa só tem R$50 e com esses, não gastar todos os 50, gasta, sei lá, 10 para começar. Mas comece, né? Saia do lugar. A Michele Paranha, que está assistindo a gente lá pelo YouTube, ela está perguntando assim, qual a melhor opção para investir nesse cenário? Renda fixa ou variáveis? E em complemento, para não correr o risco de perder o investimento, quais os cuidados que uma pessoa que está começando pequeno tem que ter para entrar no mercado? Tá ótimo. Quando a gente vai investir, a gente costuma fazer alguns testes que vocês podem encontrar na internet do perfil do investidor. E aí vamos dizer que você vai investir um total de R$1.000. Desses R$1.000, você pode separar 30% para renda variável e R$700 para renda fixa. Na renda fixa é mais difícil de você perder dinheiro, porém pode acontecer. Hoje o tipo de renda fixa mais seguro que existe é o Tesouro Selic, que ele como eu falei para vocês lá da taxa de juros Selic, ele é atrelado a essa taxa. Então, pelo menos isso você vai receber do governo. Mas, assim, primeiro ponto, eu não sou especialista em investimento, legalmente eu não posso recomendar em que modalidade de investimento você vai colocar o seu dinheiro. Segundo, também é um alerta, né? Para você não perder dinheiro. Fique alerta com o que você vê na internet, no YouTube. Porque essa questão de organização financeira e investimento, nos últimos anos, ela se popularizou muito e muitas pessoas que não têm o conhecimento, porque nem eu sou economista e eu sou transparente de falar para você que eu não sou uma especialista. E tem pessoas que nem economista, nem administrador, e que não têm experiência na área nenhuma, elas estão lá vendendo curso de trader, fique rico, fique milionário. Gente, não, tá? Os maiores investidores da história, eles não conseguiram taxas tão altas de retorno assim, a ponto de que ficaram milionários por causa de investimento.
trabalharam no a receita deles, e essa para você não perder o seu dinheiro, né? Nessas dicas, né? Então, assim, eu gosto muito das casas de research. Você pode entrar lá, tem várias. Então, você lista nesse mercado. E para você proteger o seu dinheiro, a sua reserva de emergência, ela precisa. Gente, continue interagindo pelo YouTube. Tá chegando bastante perguntas daí. A gente quer ouvir mais, tá bom? Pode mandar sua pergunta. A Dalva, financiado, como que eu uso FGTS? Você só pode usar depois que você tiver 3 anos de empresa. Então, aí você pode fazer a compra do seu imóvel e a cada 3 anos você abater no seu FGTS. Inclusive, eu conversei com o corretor esses dias, e a informação que eu tenho, então, é de um profissional, que vamos supor que você tem uma renda aí do casal de 4 a 5 mil reais por mês. Um imóvel de 30 anos, você conseguiria abater metade dele se a cada 2 ou 3 anos você fosse lá e usasse o dinheiro do seu FGTS. Essa é uma coisa que a gente vai pegar lá depois de anos que você está na empresa. Porém, é o dinheiro parado que não está rendendo. A sua dívida imobiliária, a dívida que qualquer que seja a sua dívida, ela vai render a dívida antes de investir. Se você puder sacar esse dinheiro, que é o seu direito, mas no futuro, para poder pagar uma dívida, é muito recomendado. Eu achei muito legal, porque é uma coisa que eu não sabia. Eu não sei se mais alguém de vocês também ficou meio assim, nossa, eu não sabia que de 3 em 3 anos eu podia usar. Então é isso mesmo, de 3 em 3 anos você pode usar seu FGTS para abater financiamento de imóvel. Isso é só para imóvel ou serve também para veículo ou para alguma outra coisa? Já que eu vou precisar confirmar. Eu acredito que para veículo também, mas como eu conversei com o corretor, para imóvel eu tenho certeza que dá para fazer isso. Muito legal, gostei dessa informação, vou guardar para a vida essa. Uma pergunta que chegou aqui também, o que você acha que seria... explicar. Como... Com certeza. Isso daí eu acho que faria toda a diferença pra gente. Porque, por exemplo, eu sou formada em economia. E lá na minha faculdade, eu não aprendi tantas coisas assim de educação financeira e de investimento. Foram coisas que eu aprendi por ser autodidata, por ir atrás, por pesquisar. Claro que essa base, que esse primeiro contexto que eu conversei com vocês no começo, que é o que vai guiar tudo, a gente aprende na faculdade. Então, imagina uma criança que chega à sua fase de ter o seu primeiro salário e ela conseguir ter o discernimento que ela precisa separar um dinheiro para guardar, um dinheiro para os seus gastos, ela conseguir fazer essa divisão, seria um ponto-chave no nosso desenvolvimento no nosso país. Porque quando você investe, quando você poupa o seu dinheiro, parece que não, mas você está ajudando a economia. Quando você está investindo em ações, você está emprestando seu dinheiro para as empresas trabalharem com ele. E poupa, o nosso dinheiro está parado para a gente, mas para as outras pessoas ele está ajudando muito. E um ponto também muito importante, que eu sou muito grata aos meus pais também, é que eles me ensinaram em casa. Então, se você tem filho, não dependa do Estado ensinar para eles sobre educação financeira. Quando você der uma mesada, quando você der uma quantidade de dinheiro, que seja uma quantidade de dinheiro fixo no mês e explica para ele. Você pode gastar como você quiser. Se você gastar tudo em um dia, você vai ter a sua felicidade em um dia. Se você dividir em 30 dias, você vai poder... Muito legal isso. A gente já ouviu uma frase que fala assim, que a palavra ensina, só que o exemplo, ele arrasta. Então, se você quer que o seu filho poupe, que o seu filho não tenha nome sujo no Serasa, no SPC, que você dê o exemplo para o seu filho, né? Às vezes a gente fala, igual eu dei o exemplo agora há pouco do salário mínimo. Mas eu só ganho o salário mínimo, como é que eu vou fazer para poupar, para guardar dinheiro? A questão toda é o que a Nájila já falou, organização.
Organização, eu acho que é a palavra-chave. Com organização, a gente consegue fazer o nosso pouquinho virar muito, né? Não tentar dar o passo maior do que a nossa perna, andar conforme aquilo que a gente sabe que a gente consegue andar, né? Assumir, às vezes, prestações aí de 3, 4 anos, mas se programar antes disso, tentar imaginar lá na frente como você vai conseguir arcar com essa despesa, não é isso? Só colocar mais um ponto aqui, que em casa, o primeiro celular que eu tive, meus pais davam pra gente um dinheirinho, às vezes quando a gente fazia alguma coisa, e eu fui juntando um dinheirinho, e eu lembro que eu juntei uma coisa de uns R$80 quando eu era criança, eu juntei bastante. E daí eles falaram, não, você foi muito esforçada e a gente vai te ajudar. E daí eu já fiquei, olha que diferença faz você conseguir juntar. E eu acho que eu descobri também que eu ia ser economista quando eu plantei uma moeda com 6 anos de idade. Porque eu falei, eu vou plantar essa moedinha e a árvore vai crescer em dinheiro. Muito bom. Você deu a ideia, falou do celular, e aconteceu a mesma coisa comigo. Quando eu era adolescente também, eu dava aula de música, e naquela época o salário mínimo não era o que era hoje, né? Então eu guardava todo o dinheiro que eu recebia das minhas aulas de música, que eu dava, eu guardava. E eu também comprei o primeiro celular assim. Com dinheirinho, orgulho, né? Nossa, é maravilhoso. E hoje eu falo, o primeiro celular eu comprei. Eu fui na loja e comprei com o meu dinheiro. É muito satisfatório, é muito legal. Dê essa experiência para o seu filho, dele juntar o dinheiro e comprar uma coisinha com o próprio dinheiro dele. É uma experiência muito legal. Eu li uma frase ontem que diz assim, comprar é muito bom, mas ter o dinheiro para comprar ainda é melhor. É totalmente diferente você comprar uma coisa à vista e comprar uma coisa parcelada e ficar todo dia. Meu Deus, tem que pagar aquilo, né? Nájila, chegou uma pergunta interessante aqui. Vou pôr você para pensar agora. O sistema econômico dos países socialistas são muito diferentes do sistema capitalista? Sim, eles são... Explica um pouco pra gente aí dessa diferença. Eles são completamente diferentes, né? No país capitalista, a gente valoriza muito a economia de mercado. Que o que é isso? É a liberdade dos indivíduos de poder fazer compras e vendas sem precisar de uma regulamentação do governo. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma confiança nas instituições, né, a economia de mercado ela defende que o governo ele tem que intervir o mínimo possível na economia. Quando a gente defende que as instituições por si elas vão garantir para a gente um ambiente bom para a gente poder conseguir ter uma empresa, produzir, que os impostos vão ser o menor possível, que você não vai ter incertezas no caminho de que o governo vai fazer alguma coisa na legislação, uma coisa que você não saiba, as empresas elas costumam florescer muito mais. Então, por exemplo, não tem o outro exemplo para a gente falar isso sem ser os Estados Unidos, né? Que apesar de que eu não vou entrar em discussão política, porque não é minha área e também porque não é o ponto, mas é um país conhecido por valorizar o empreendedorismo. É um país muito rico. E aí as economias em que elas são fechadas, que o governo ele intervém demais, as pessoas elas não devem saber assim, eu vou criar minha empresa, mas em algum momento vai aumentar tantos impostos que eu não vou conseguir pagar meu funcionário. O governo ele intervém tanto que ele acaba prejudicando essas pequenas, grandes empresas, etc. Então, assim, na literatura econômica, o que a gente vê? Que o bem-estar da população, ela aumenta muito em economias de mercado. E aí entra uma polêmica, né? Que não é porque o PIB aumenta que necessariamente a nossa vida vai melhorar e que a renda vai ser muito bem distribuída. Porém, é melhor a gente ter um aumento do PIB e proporcionalmente ter uma melhoria de vida do que um PIB caindo e todo mundo ficando desempregado e isso ser prejudicial afeta a nossa vida, né? Deixa eu só me encontrar aqui. Essa aqui é legal. É que tem tanta pergunta, Nájila, que eu tô até... Gente... eu tô selecionando, porque tá chegando muita pergunta. Sério, Continua mandando, tá? Eu vou responder depois no particular com a pesquisa, tá? E eu ponho a referência. Nájila, você acha que o cristão... Essa veio pelo YouTube também. Você acha que o cristão viver buscando muito dinheiro é pecado? Gente, conversa de bastidores, né, Jaque? Na Bíblia, a gente tem exemplo de homens de Deus, Abraão, José, que eram homens da sua época, os mais ricos da sua época. Então, assim, às vezes o cristão tem aquele costume de pegar o versículo, né, o dinheiro é a raiz de todos os males, e pensar, nossa... eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter lucro. E não, gente, não é isso. Pelo menos eu acredito que nosso Deus é um Deus que ele tem prazer de abençoar os seus filhos. Ele é um Deus que ele se alegra no trabalho, ele se alegra na sua honestidade em você ser produtivo. Então, assim, o dinheiro ser a principal coisa da sua vida, o dinheiro ser o seu ídolo,
aí há um problema. Você viver para o dinheiro é um problema. Mas você viver para Cristo e ter a sua vida secular e buscar dinheiro, buscar empreender, buscar até melhorar a condição de vida da sua família, dar uma segurança, uma estabilidade, para mim isso é uma bênção. Não é um problema, é uma bênção. Muito bem. Nájila, então, a gente falou sobre as pessoas que ficaram desempregadas, sobre pessoas que estão se reinventando nesse tempo de pandemia. Mas, por um outro lado também, tem pessoas que continuam empregadas nesse tempo de pandemia. Às vezes, tem umas que estão aí com contrato de trabalho congelado, outras voltaram com redução de carga horária, outros com redução de salário também, né, junto com isso. A pergunta é a seguinte: como você acha que essas pessoas devem proceder para manter os seus empregos? O que elas podem fazer para manter o emprego? Então, eu acho que assim, para você manter o seu emprego, pelo menos eu tenho essa ideia de que você tem que sempre, você tem que buscar fazer o seu melhor todos os dias. Então, assim, riscos, a gente sempre vai correr o risco de ser mandado embora. Porém, dentro do que você faz todos os dias, você está buscando fazer o seu melhor, você está buscando conhecer mais a sua área. Então, acho que isso é um ponto para manter. Agora, como eu já falei, todos nós corremos o risco de ser mandado embora a todo dia, a qualquer momento, independente do lugar que a gente trabalhe, independente do nosso salário. É por isso que a gente precisa ter essa reserva de emergência, por caso a gente seja mandado embora, e que a gente não tenha vergonha de ter fontes alternativas de renda. Respondeu bem. Explica para a gente um pouquinho, Nájila, o que é a amortização da dívida? Então, quando você paga uma dívida, quando você tem uma dívida, vamos supor que você vai comprar um carro e é que a gente comentou da casa do FGTS, né? Então eu já vou usar aquilo. Você compra um apartamento de 200 mil. Com os juros, daqui 30 anos, ele vai virar 400 mil reais, né? O que é você amortizar a sua dívida? É você pagar o principal da sua dívida, e não os juros. Porque quando a gente paga parcela todo mês de financiamento, a gente paga uma parcelinha bem pequena dos 200 mil, que é o valor da dívida, e a gente paga uma parcela enorme de juros. Se você conseguir juntar um dinheiro, que não necessariamente precisa ser o FGTS, se você conseguir poupar, juntar um dinheiro e pagar a dívida, você não vai pagar a parte dos juros. Você amortiza, você paga só a parte principal da sua dívida, que vai sair lá daqueles 200 mil. É isso, Jaque. Muito bem. E você acha que essa amortização, qual que é a forma mais simples, ou mais fácil? Explica melhor um pouquinho sobre isso. Como fazer? Essa amortização, você vai juntar o seu dinheiro e aí você vai procurar o seu banco, você vai procurar quem tem a dívida com você e você vai sentar para negociar. Você vai falar, olha, eu tenho uma dívida aqui de 200 mil e como eu juntei um dinheirinho a mais do que da parcela, eu quero pagar a minha dívida, eu quero amortizar, eu quero pagar diretamente a minha dívida. E aí, não sei se vai emitir um boleto, como vai ser, mas o seu banco, né, para quem você deve, vai te dar uma forma de você fazer esse pagamento. Para carro também você pode fazer isso. Para cartão de crédito, para tudo isso é possível fazer essa amortização de dívida? Pode fazer. Inclusive, quando você faz essa amortização, pelo menos para financiamento imobiliário, quando você quita do seu principal mais do que foi planejado, pode acontecer duas opções. A sua quantidade de parcelas diminui ou o valor da sua parcela diminui, porque os juros que vai ser cobrado sobre um valor menor do que era antigamente. Então, para evitar pagar muitos juros, é essencial. Eu conheço muitas pessoas que compraram um apartamento para pagar 30 anos e pagaram em 10, pagaram em 15, porque elas foram amortizando, o valor da parcela foi ficando menor, ou elas foram diminuindo parcela, e aí pagaram bem menos juros, né? Economizaram bastante. A gente falando de dívida, tem muitas pessoas que estão endividadas. E a gente sabe, a gente conhece pessoas, sabe, de casos de gente que está muito, muito, muito endividada. Minha pergunta para você, que eu acho que também vai ajudar alguém que esteja assistindo, é a seguinte: quem está com o nome sujo, né? Por onde começar a limpar esse nome? O que tem que pagar primeiro? O que procurar acertar primeiro para já começar a limpar o nome? Então,
o que eu acredito, né? Aí você teria que realmente conversar com o seu banco, para quem você deve. Mas na maioria das vezes a gente acaba devendo para banco, né? Você sentar com o gerente do seu banco e você ver, vamos supor, a pessoa que tenha várias dívidas, né? Você precisa ver qual é a sua dívida que tem a maior taxa de juros. Então, às vezes, você tem uma dívida lá que a taxa de juros dela está dando 30% e a outra 50%. Paga primeiro a que tem a maior taxa de juros, porque isso daí ela vai virando uma bola de neve. Cartão de crédito rotativo, que é 300% ao ano, cheque especial mais de 100% ao ano. Você tem esses dois, paga primeiro o cartão, vai no que está mais alto. Mas, assim, cada caso aí tem que ser analisado de uma forma individual. Então, o que eu recomendaria? Senta com o gerente do seu banco, explica a situação, fala que você quer pagar, porque, normalmente, quando você tem uma dívida, você tem aquela preocupação de pagar, mas a pessoa que emprestou o dinheiro, ela está mais preocupada do que você, que ela quer receber o dinheiro de volta. Então, senta e explica, porque, às vezes, você pode fazer uma negociação que você não tinha nem pensado na possibilidade, mas seu gerente, quem você deve, vai te dar opções para você conseguir quitar, fazer um planejamento. E aí, quando você falar, não, eu vou pagar aqui uma parcela de R$500 por mês para ajudar, em 2 anos eu vou estar com a minha dívida paga. Volta para o seu planejamento orçamentário e põe a parcela para pagar a dívida lá. E aquele dinheiro é sagrado. Não mexe nele, paga a dívida. A gente falou aqui do temido cartão de crédito, que é uma bênção, mas pode ser uma maldição, né? O cartão de crédito, ele tem lá a opção de pagamento mínimo, que eu acho um terror, particularmente. Nunca usei e não pretendo nunca usar. Mas tem muita gente que fica naquela tentação, às vezes, porque às vezes sua fatura, sei lá, tá R$600 e o mínimo fica tão pouquinho, você fala, acho que eu vou pagar só esse aqui depois. E você falou que são 300% ao ano de juros de cartão de crédito. O que fazer, a pergunta é essa, para não cair na tentação do mínimo? Ignora o mínimo. Olha para o mínimo. Simples. Olha para o mínimo e pensa assim: R$1 que eu deixar de pagar nesse mínimo, no final do ano vai virar R$300. É 300%, gente. Não existe, assim, as pessoas que investem, que têm uma carteira de investimento muito boas, que estão há algum tempo no mercado, elas conseguem um retorno de 10%, 15%, 20% ao ano. Aí a sua dívida é 300%. Então, olha a comparação. Tem algumas pessoas que pegam dinheiro emprestado para poder investir, para aprender. Não faça isso, porque o que você vai pagar de juros depois é muito mais alto. Então, aquele mínimo do cartão, se você pagar a parcela mínima, a diferença ela automaticamente vai entrar no rotativo. E, gente, em casa já aconteceu da fatura chegar vencida. O Correios teve greve, a fatura chegou vencida, a gente não se atentou no site para poder, a gente não tinha nem login nem senha. E quando a gente foi pagar a dívida, foi um susto. A gente chegou lá na loja para pagar e estava altíssima. Aí ela explicou, olha, o que vocês não pagaram já caiu automaticamente no rotativo. Então, tomem muito cuidado. Chegou uma pergunta muito interessante aqui, várias interessantes, né? Mas essa aqui eu gostei bastante. Nájila, você acha que problemas sociais têm a ver com a economia? Com certeza. Na economia, a gente diz que tem situações de externalidade positiva e negativa. Essa externalidade negativa é quando acontece alguma coisa que está fora do nosso alcance, e quando acontecem essas externalidades, a gente acredita que o governo ele precisaria intervir para poder ajudar as pessoas que estão com uma renda mais baixa. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto a gente falou, né, no comecinho de PIB, de inflação, de juros. Parece que não, mas quando essas variáveis elas estão indo muito bem, a parte social do país ela também melhora. Porque às vezes a gente tem um preconceito com riqueza, mas quando um país ele é mais rico, quem é de uma classe social mais baixa também vai conseguir aumentar, né, proporcionalmente ali aquilo que ela estava, por exemplo, na época dos pais dela. Então, com certeza, a economia tem muito a ver com a questão social. O governo tem a sua responsabilidade, sim, com a questão social. E nós, como cidadãos, quando a gente trabalha, quando a gente é produtivo, quando a gente é honesto, quando a gente faz as coisas certas e quando a gente gera receita, lucro nas nossas empresas, a gente está ajudando a desenvolver a economia e a melhorar a parte social também. Até porque quanto mais produtivos nós somos e quanto mais nossas empresas crescem, mais pessoas vão conseguir emprego. Por exemplo, a Jaque trabalha muito bem na área dela e aumentou 10 vezes o número de clientes.
a chefe dela, a empresa que ela trabalha, vai precisar contratar mais uma pessoa. E olha aí, mais uma pessoa que estava desempregada e conseguiu renda por causa do seu desempenho, né? Então, todas as coisas estão muito conectadas. Essa questão de pandemia, de falta de emprego, impactou e muito também a vida das igrejas, né? Às vezes as pessoas que contribuíram deixaram de contribuir ou alguém passou a contribuir menos. Como você acha que as igrejas vão poder lidar agora com essa nova situação, com esse novo cenário econômico que as igrejas estão enfrentando? Sim, eu particularmente acredito que pessoa física, pessoa jurídica, governo, ONGs, toda a sociedade precisa pensar em planejamento orçamentário igual a gente pensa na nossa casa, receita e despesa. Então, na igreja não é diferente, né? Eu, pelo menos, acredito, na minha igreja, eu sei que a gente faz isso. A gente tem lista de todos os custos e previsão de quanto vai entrar, porque o nosso dízimo é o que sustenta as portas abertas. E algumas pessoas falam, eu não vou dar dízimo porque está online. Mas para estar aqui, tem pessoa trabalhando, tem energia sendo gasta. Por mais que você não está aqui sentado nesse banco, toda a estrutura da igreja está funcionando como se tivessem 100 pessoas aqui dentro. Então, eu acho que esse é um ponto para se pensar. E a gente como pessoa física, se você tiver uma microempresa, se as empresas e os governos trabalham da mesma forma, quais são os meus custos, qual é a minha receita e tentar equilibrar isso da melhor forma. E eu acho que, assim, nas igrejas, principalmente, a gente precisa ter uma visão de realmente ajudar o nosso próximo. Então, você que está trabalhando, entre em contato com o seu líder, entre em contato com a sua igreja, porque, às vezes, uma cesta básica que a gente vai dar, uma conta que a gente consegue pagar de alguma outra pessoa, você está gerando um benefício ali local. Porque, às vezes, a gente pensa que as coisas têm que vir muito de cima para baixo. E a gente fica esperando lá o governo mandar alguma coisa para a gente. E, às vezes, se a gente conseguir se organizar em comunidade para se ajudar, é muito mais produtivo do que esperar as coisas chegarem de tão longe, né? Muito bem. Já estamos caminhando para o nosso final. Gente, passou rápido, né? Você fala rápido, eu também. A gente fez assim, essa live, super rápido. Vocês estão acompanhando bem aí? Qualquer coisa, avisa. Eu já quero, gente, ir agradecendo a participação de vocês. Muita gente mandou perguntas, se envolveu, te elogiaram bastante. Obrigada. Então eu quero já deixar o nome, gente, porque tem que ser assim, ó. Muito obrigada, Andréia Ferreira, que está aí assistindo a gente, a Michele Paranha, a Dalva Lima, o André Basso, a Dandara Marques, Joyce de Jesus e a todos vocês que não comentaram, mas ficaram aqui acompanhando a gente até o final, tá bom? Nájila, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom conversar com você assim como profissional de economia. Aprendi coisas com você hoje que eu não sabia e tenho certeza que você que está assistindo também aprendeu bastante coisa com a Nájila hoje, tá bom? Que a gente possa colocar em prática as dicas que a Nájila deu, né? Muitas coisas às vezes a gente já sabe, mas aprendizado nunca é demais. É sempre bom a gente estar atento e colocar em prática essas coisas novas e boas que a gente tem aprendido. Nájila, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês que assistiram até agora. E é isso, gente. Tchau e até a próxima.